Na segunda metade do século XX, o Vietnã tornou-se o palco de uma batalha entre o capitalismo e o comunismo, resultando na Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais sangrentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, vamos mergulhar em um dos eventos mais importantes da Guerra Fria, cujo impacto moldou o futuro do Sudeste Asiático e influenciou o cenário político global. A Guerra do Vietnã durou 20 anos, de 1955 a 1975, e foi marcada por um conflito devastador entre duas facções políticas, apoiadas por potências como os Estados Unidos, a União Soviética e a China. As consequências: cerca de 3 milhões de vidas perdidas, entre militares e civis. Para entender o que desencadeou essa guerra, precisamos voltar no tempo. Embora o conflito tenha oficialmente começado em 1955, suas raízes foram plantadas muito antes. No início do século XX, o Vietnã era uma colônia francesa chamada Indochina. Com o passar dos anos, o sentimento nacionalista e anti-francês cresceu entre os vietnamitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território foi ocupado pelo Japão. Em 1945, após a derrota japonesa e o enfraquecimento da elite colonial francesa, uma revolução eclodiu. Liderado por Ho Chi Minh, defensor da independência vietnamita, o movimento resultou na criação da República Democrática do Vietnã. Mas os franceses não aceitaram essa derrota e iniciaram um confronto aberto. A tensão aumentou em 1949, após o fim da Guerra Civil Chinesa e o início da Guerra da Coreia. Os Estados Unidos, preocupados com a expansão do comunismo, adotaram a teoria do dominó, que previa que a queda de um país ao comunismo poderia arrastar seus vizinhos. Temendo perder influência e acesso a recursos estratégicos, os americanos decidiram apoiar a França contra o Vietnã do Norte, visto como aliado da União Soviética e da China. Curiosamente, até 1950, o Vietnã do Norte ainda não recebia apoio significativo da União Soviética e da China. Mesmo com o auxílio dos Estados Unidos, a França sofreu derrota após derrota. Finalmente, em 1954, foi assinado o Acordo de Genebra, que dividiu a Indochina em 4 estados independentes: Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Enquanto o Norte se tornou uma república comunista liderada por Ho Chi Minh, o Sul adotou uma monarquia sob o imperador Bon Dai. Mas essa divisão só agravou os conflitos. Internamente, o Vietnã do Sul enfrentava instabilidade. Em 1955, um referendo derrubou a monarquia, proclamando o país como uma república democrática liderada por Ngo Dinh Diem. Foi nesse momento que a Guerra do Vietnã teve oficialmente seu início. O Acordo de Genebra previa eleições para unificar o Vietnã, mas elas nunca aconteceram. O Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, temia que uma eleição democrática resultasse na vitória comunista. Enquanto isso, o Vietnã do Norte, confiante em seu apoio popular após uma reforma agrária bem-sucedida, pressionava pela realização das eleições. A tensão escalou. O movimento Vietcong, formado por rebeldes comunistas, iniciou uma ofensiva contra o governo do Vietnã do Sul, que era acusado de corrupção. Os Estados Unidos, cada vez mais envolvidos, enviaram milhares de conselheiros militares para apoiar o regime sul-vietnamita. Paralelamente, o Vietnã do Norte fornecia armamentos e tropas ao Vietcong, utilizando uma rede de caminhos na selva para transportar seus recursos. A partir de 1960, o movimento Vietcong começou a receber um suporte cada vez maior do Vietnã do Norte, tanto por terra quanto por mar. Após o colapso do governo de Ngo Dinh Diem, em 1963, o poder no Vietnã do Sul foi assumido por generais, o que só enfraqueceu ainda mais o país. Enquanto isso, o Vietcong, ou Frente Nacional para a Libertação do Vietnã do Sul, ganhava força. Em meados de 1964, eles já controlavam 2/3 do território sul-vietnamita. Diante do risco iminente de perder o controle da região, os Estados Unidos decidiram intervir diretamente. A justificativa para isso foi o chamado Incidente do Golfo de Tonkin. Em 2 de agosto de 1964, o destroyer USS Maddox, que patrulhava a área, teria sido atacado por torpedeiros norte-vietnamitas. 2 dias depois, um novo ataque teria ocorrido, embora as circunstâncias permanecessem pouco claras. Usando esses eventos como pretexto, o presidente Lyndon Johnson ordenou ataques aéreos contra instalações navais no Vietnã do Norte. A guerra, que já era brutal, escalou para um novo nível. O conflito passou por diversas fases marcantes. A primeira delas foi o bombardeio aéreo em larga escala, que durou cerca de 3 anos. Os ataques não pouparam nem o Vietnã do Norte,
nem o do Sul, nem mesmo os vizinhos Camboja e Laos, por onde passavam suprimentos para o Vietcong. Contudo, os soldados norte-vietnamitas se adaptaram rapidamente, utilizando uma complexa rede de túneis subterrâneos para resistir. Quando os bombardeios não surtiram o efeito esperado, os Estados Unidos recorreram a herbicidas, como o famoso agente laranja. A intenção era destruir as florestas que serviam de abrigo para os Vietcongs e arruinar plantações para enfraquecer o inimigo. O resultado foi devastador para a população civil e o meio ambiente, mas insuficiente para virar o jogo. Sem sucesso no ar, os Estados Unidos mudaram de estratégia. Apostaram no confronto terrestre, com operações de desgaste, capturando pequenas bases e utilizando helicópteros para ataques rápidos. Contudo, essas ações resultaram em grandes perdas civis e fortaleceram ainda mais a resistência comunista. O Vietcong adotou táticas de guerrilha, aproveitando o conhecimento das florestas e a unidade crescente entre os comunistas. Um dos momentos cruciais foi em 7 de fevereiro de 1965, quando os Estados Unidos lançaram a Operação Lança Ardente, direcionada a instalações militares no Vietnã do Norte. Logo em seguida, em 2 de março de 1965, começou a Operação Rolling Thunder, uma campanha de bombardeio que se tornaria a mais longa desde a Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, em março, tropas americanas desembarcaram no Vietnã do Sul para proteger o estratégico aeródromo de Da Nang. A partir daí, os Estados Unidos se tornaram participantes diretos da Guerra Civil. No final de 1965, o contingente americano no Vietnã do Sul já contava com cerca de 185 mil soldados, crescendo para impressionantes 540 mil no auge da guerra. Apesar do poder militar dos Estados Unidos, os norte-vietnamitas mostraram resiliência. Em abril de 1965, os norte-americanos sofreram suas primeiras perdas em combate aéreo contra caças MiG-17 norte-vietnamitas. Os bombardeios atingiram infraestrutura civil e rodovias, muitas construídas com ajuda soviética. Para agravar a situação, os Estados Unidos despejaram produtos químicos nas plantações, ampliando ainda mais o sofrimento da população. A URSS e a China entraram em cena, oferecendo apoio técnico, militar e econômico ao Vietnã do Norte. Especialistas soviéticos ajudaram os norte-vietnamitas a operar equipamentos modernos, enquanto armas e suprimentos eram enviados regularmente. Em terra, os confrontos se intensificaram. A primeira grande batalha envolvendo forças terrestres americanas, conhecida como Operação Starlight, ocorreu em agosto de 1965. Pouco tempo depois, em novembro, a Batalha do Vale Ia Drang marcou outro ponto crítico, envolvendo grandes forças de ambos os lados. Em 1965 e 1966, o Exército Conjunto Estados Unidos-Vietnã do Sul, com mais de 650 mil soldados, lançou uma grande ofensiva. O objetivo era capturar cidades estratégicas, como Pleiku e Kontum, cortar o abastecimento do Vietcong e forçá-los a recuar para o Laos e o Camboja. No entanto, essas campanhas, que incluíram o uso de armas incendiárias e agentes químicos, foram frustradas pela resistência vietnamita. O Exército de Libertação do Vietnã do Sul respondeu com operações ativas em várias regiões, demonstrando que, mesmo diante de um inimigo superior em número e recursos, a força de vontade e o conhecimento do território ainda faziam a diferença. Com o início da estação seca de 1966 a 1967, o comando americano lançou mais uma grande ofensiva no Vietnã. Porém, as unidades do Exército de Libertação do Vietnã do Sul demonstraram grande habilidade em manobras, escapando dos ataques, surpreendendo o inimigo pelos flancos e retaguarda, e utilizando operações noturnas, túneis subterrâneos e abrigos. A guerra, cada vez mais brutal, exigia resistência e estratégias inovadoras de ambos os lados. Apesar do número crescente de tropas americanas e sul-vietnamitas, que no final de 1967 ultrapassavam 1,3 milhão de soldados, o cenário estava prestes a mudar dramaticamente. Em janeiro de 1968, as forças Vietcongs lançaram uma ofensiva que entraria para a história: a Ofensiva do Té. Com cerca de 300 mil combatentes, incluindo regulares, guerrilheiros e civis, eles atacaram simultaneamente 43 cidades importantes do Vietnã do Sul, incluindo Saigon, além de 30 bases aéreas e campos de aviação. Embora a ofensiva tenha causado enormes perdas ao Vietcong, ela destruiu o mito de que eles eram incapazes de organizar operações de larga escala. Mais do que isso, revelou ao mundo que o exército americano não era invencível. A ofensiva abalou profundamente a confiança pública no presidente Lyndon Johnson e foi um divisor de águas na guerra.
Após o fracasso dessa campanha aérea e o impacto da ofensiva do Té, os Estados Unidos foram forçados a buscar uma solução pacífica. Sob crescente pressão, começaram as negociações para encerrar o conflito. A morte de Ho Chi Minh, em 1969, trouxe ainda mais mudanças ao cenário. Em 20 de janeiro de 1969, Richard Nixon assumiu a presidência dos Estados Unidos com uma abordagem diferente de seu antecessor. Consciente da impopularidade da guerra, Nixon abandonou a ideia de vitória total e optou pela vietnamização do conflito. Isso significava transferir gradualmente a responsabilidade da guerra para o Vietnã do Sul. Até o final de 1970, 210 mil soldados americanos foram retirados, enquanto o exército sul-vietnamita foi reforçado, chegando a 1,1 milhão de soldados e recebendo grande parte do armamento deixado pelos Estados Unidos. Finalmente, em janeiro de 1973, foi assinado o Acordo de Paz de Paris. Ele previa a troca de prisioneiros, a destruição de bases americanas no Vietnã do Sul e a retirada completa das tropas dos Estados Unidos. Apesar disso, a divisão territorial entre o Norte e o Sul foi mantida e a guerra continuou. Com os americanos fora, o exército sul-vietnamita enfraqueceu e perdeu moral. Enquanto isso, os nortistas ganharam vantagem, conquistando mais territórios ao sul. Em março de 1975, começou a ofensiva final do Vietnã do Norte. Em apenas 2 meses, a maior parte do território sul-vietnamita foi tomada. No dia 30 de abril de 1975, a bandeira comunista foi hasteada em Saigon, marcando o fim do conflito e uma vitória decisiva para o Partido Comunista. O impacto da guerra foi devastador. Estima-se que entre 1 e 3 milhões de pessoas morreram, a maioria civis, cerca de 2 milhões, segundo estatísticas. Do lado americano, 60 mil soldados perderam a vida e mais de 300 mil ficaram feridos. Ao todo, os Estados Unidos gastaram 739 bilhões de dólares na guerra, sofrendo uma derrota política e perdendo grande parte de sua influência no Sudeste Asiático. Nos Estados Unidos, o conflito gerou divisões profundas. Movimentos anti-guerra, liderados por jovens e comunidades hippies, organizaram protestos massivos. Em 1967, por exemplo, 50 mil pessoas marcharam até o Pentágono pedindo o fim da guerra. A insatisfação levou 125 mil jovens a fugir para o Canadá para evitar o alistamento obrigatório. O impacto psicológico nos veteranos americanos foi avassalador. Milhares retornaram com o que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, enfrentando depressão, surtos de agressão e alucinações. Enquanto isso, o Vietnã foi devastado. Crimes de guerra, massacres e a destruição ambiental causada por herbicidas e bombardeios deixaram cicatrizes profundas no país. A Guerra do Vietnã deixou cicatrizes profundas que vão muito além dos campos de batalha. Cidades como Ben Gua, Song Mai Ui testemunharam atrocidades inimagináveis, incluindo massacres, torturas e até episódios de estupro, como o terrível incidente na Colina 192. Esse conflito não destruiu apenas vidas humanas, ele devastou também a terra e a natureza do Vietnã. Durante a guerra, 15 milhões de toneladas de bombas foram despejadas sobre o país. Muitas delas não explodiram e continuam enterradas, transformando o solo vietnamita em um campo minado que ainda tira vidas décadas depois. Além disso, os Estados Unidos lançaram 72 milhões de litros de herbicidas sobre o território vietnamita. Esses produtos químicos, como o famoso agente laranja, não só destruíram a flora, mas causaram mutações genéticas em gerações inteiras de crianças. O impacto ambiental também foi devastador. Barragens e sistemas de irrigação foram destruídos, prejudicando a agricultura por anos. Especialistas afirmam que o conflito no Vietnã foi o mais sangrento desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um reflexo da futilidade de um mundo dividido entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. O Vietnã tornou-se o palco de um confronto indireto entre esses dois gigantes e seus aliados. A União Soviética apoiou o Vietnã do Norte com armas, medicamentos e até a participação direta de seus soldados e pilotos. Mais de 11 mil soviéticos estiveram no fronte, incluindo generais, oficiais e tropas especializadas. A China também desempenhou um papel crucial, enviando 320 mil soldados ao Vietnã, além de equipes de engenharia para garantir o transporte de suprimentos e a reconstrução de estradas e baterias antiaéreas. Somando-se ao apoio comunista, países como Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Cuba e Hungria contribuíram com armas, inteligência e até mesmo pilotos. Do outro lado, o Vietnã do Sul contou com suporte dos Estados Unidos e de aliados como Coreia do Sul,
Austrália e Filipinas. Durante o conflito, 320 mil soldados sul-coreanos lutaram ao lado dos americanos, além de forças terrestres e regimentos voluntários de outros países. Alguns historiadores veem a Guerra do Vietnã como o primeiro grande sinal de fracasso em uma guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética. Mas, no fim, não importa como classificamos essa guerra, ela foi um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Esse conflito não apenas ceifou milhões de vidas, mas também deixou um legado de sofrimento e destruição. E enquanto lembramos os horrores do passado, fica a lição de que guerras como essa só trazem dor, perdas e consequências que ecoam por gerações. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos. Compartilhe sua opinião nos comentários.